Olá para você que está chegando e me Mojubá também. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Hoje nós começamos o terceiro episódio de Senhores e Senhoras da Noite. Vamos lá? No último episódio nós estávamos explicando a origem Bantu e a importância dessa ancestralidade que nasceu com o povo Bantu e que é perpetuada até os dias atuais, a nossa grande herança ancestral aí. Quando nós falamos da origem Bantu, é importante dizer que nessa época ainda o homem branco, os portugueses, vamos dizer assim, não tinham pisado ainda em territórios de Angola, do povo Bantu ainda. O que acontecia? Antes já existia o culto à ancestralidade, que era a nossa Umbanda, Mibanda. Umbanda definitivamente significa a arte de curar e Mibanda significa aonde moram os espíritos. A nossa Aruanda, vamos dizer assim. E os sacerdotes de Umbanda eram os Quimbandas, que significava aqueles que se comunicavam com o além ou aqueles que entravam em contato com os espíritos. Então olha só que interessante. Hoje em dia, aqui no Brasil, existe uma grande divisão entre Quimbanda e Umbanda, né? O braço direito, a mão esquerda. Vamos colocar dessa forma aí, né? As pessoas que cultuam Exu, Pombogira e aqueles que cultuam Preto Velho e Caboclo. Só que dentro dessa fusão toda, você acaba entendendo que são energias e espíritos, entidades de pajés, índios, europeus, feiticeiros, africanos. Então existe uma grande fusão, isso aqui no Brasil, entende? Mas a gente vai chegar lá. O que acontece? A Umbanda, ela já era praticada e os sacerdotes eram chamados como Quimbanda, como eu expliquei. Então é interessante ver que não existia a divisão que existe nos dias atuais. Como muita gente pega e fala, nossa, a Quimbanda é do mal, hein? A Quimbanda é só coisa ruim. Então o que acontece? Todas essas entidades, elas têm um fundamento. E quando a gente começa a trabalhar e entender um pouco mais sobre a história, você começa a ter uma percepção e você começa a derrubar o preconceito também. Olha só que interessante. Voltando à nossa história que nós estamos explicando aí, o que acontece? Quando os portugueses chegam, eles procuram fazer uma relação comercial e uma relação diplomática, vamos colocar assim. Eles ofereciam algo e estavam ali tentando conhecer um pouco mais sobre a tradição cultural, aonde estavam pisando, naquele solo desconhecido. Nessa história toda, o que acontece? O rei Congo, Mani Congo, acaba se convertendo ao cristianismo. E quando ele se converte, os seus seguidores acabam se convertendo também. Olha só, aí é que acontece a história toda. Então, por exemplo, a gente sabe que o colonizador queria o quê? Terras, poder, pessoas e escravizar pessoas, né? Definitivamente era isso aí. Quando o rei Congo, Mani Congo, acabou se convertendo ao cristianismo, ele acabou criando uma rachadura ali. Esses povos, alguns aceitaram a cultura cristã, a religião cristã e a influência do homem branco. Porém, existiam a parte revolucionária que não aceitava a influência do homem branco, a religião do homem branco. Esses que acabaram se convertendo ao cristianismo, acabaram criando um sincretismo entre os inquices, a sua cultura, os santos católicos e a religião do português. Então esses revolucionários não aceitavam de forma alguma, a influência do homem branco e a sua religião. Porém, existia aquela parte dos seguidores do rei Congo, Mani Congo, que aceitaram o sincretismo. Aí começou uma grande divisão. E uma grande briga, uma grande guerra, vamos colocar assim, que aqueles que aceitavam, aqueles que não aceitavam. Afinal de contas, esses eram os tradicionalistas. E já que o homem branco queria tomar a sua terra, influenciar a sua terra, quem era o inimigo naquela época do homem branco? Quem o homem branco temia de toda forma? Era o diabo. Então esses povos revolucionários, que eram os Balundas, Bagandas e Balubas, não aceitavam de forma alguma. E eles tinham o apoio dos feiticeiros antigos e tradicionalistas, que não aceitavam de forma alguma tudo isso que estava acontecendo. Aí começou uma grande curiosidade interessante que eu trago para vocês, é que um dos reis Bagandas se chamava Nigola Mibandi, que é uma grande influência aí do nome Angola.
que foi conquistada pelos Bagandas e por todos esses revolucionários que se apoiavam entre si. Os revolucionários usavam na sua bandeira o vermelho e o preto. Olha só, talvez uma possível origem para o vermelho e preto de Exu, quem sabe? Então, pessoal, isso é só uma história que eu venho trazendo para vocês, tá bom? Cada um tem a sua crença, cada um tem o seu entendimento. Essa é uma história muito interessante que eu quis trazer para vocês para poder enriquecer o dia a dia de vocês e também o entendimento e a percepção sobre Exu e Pombogira. Já resumindo um pouco, o que aconteceu? Já existindo essa guerra, houve um momento de paz. E a gente sabe que quando a coisa esfria é porque vem coisa quente por aí. E definitivamente veio uma guerra. Um dos descendentes do rei Congo, percebendo que poderia perder o poder e influência, ele se aliou a todos os povos bantus. Acabou aquela divisão e a partir daí eles acabaram lutando contra os portugueses e contra a cultura e influência do homem branco aí. E a gente chega naquela parte da história que com certeza você não gosta dessa parte da história e eu também não. Dentro dessa disputa e dessa guerra toda, os portugueses acabaram pegando partes dos povos bantu que aceitavam o sincretismo e parte daqueles que não aceitavam o sincretismo e aí enviando para o Brasil e para outras partes, né, do mundo aí que a gente já sabe. O que acontece? É aí que começa a grande divisão e o grande porquê de que hoje nós temos Umbanda, que é de uma forma e que espíritos trabalham de uma forma, e os povos da Quimbanda que trabalham de uma forma. Quando o homem branco chega, é aí que começa a grande divisão. Do porquê nós temos hoje Umbanda de espíritos que trabalham de uma forma, de uma maneira, que trabalham, por exemplo, com o seu crucifixo, ou talvez com o seu rosário, e as entidades da Quimbanda que trabalham de uma outra forma. Analisa que existia uma parte que aceitava a influência do homem branco e aquela que não aceitava a influência do homem branco e que inclusive se denominou como seguidor e amigo do diabo, se assim preciso fosse. Por quê? O diabo era o inimigo do homem branco. E quem era o inimigo do homem branco? Eram os povos bantus, que não aceitavam a sua influência, não aceitavam a sua violência e toda essa questão de escravidão. Então essa é uma grande explicação para tudo isso que aconteceu. Porém, no próximo episódio nós vamos estar aqui no Brasil e o começo de muita influência, o encontro dos povos europeus, brancos, africanos, povos indígenas, pagelança, encantados e muito mais. Então aguardo você no próximo episódio e foi um prazer estar com você. Axé. Plim. Vamos lá. Bora aqui, 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 bora.